Tudo bem, tudo na paz, como é que você está? Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a todos que te cercam. Abençoe todos os membros do canal e a você também, que ainda não é e vai passar a ser. Hoje eu quero falar do tema o cristão e a cultura, né? O cristão e a cultura. E aí nós temos duas histórias verídicas para contar, porque na verdade não tem como a gente falar sobre essas duas coisas e trazer uma definição hoje. Então eu vou precisar muito da sua opinião, muito da sua opinião. Vou precisar que você faça algumas perguntas para mim. Eu quero responder as perguntas, eu quero responder, mas eu tenho que te contar essas duas histórias porque a gente tem a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e os povos têm a cultura. Entre a cultura e a Bíblia, qual que deve prevalecer? Já pensou nisso? Seria bom você pensar nisso, hein? Eu quero te dizer que o nosso canal é um canal missionário. Você sendo membro do nosso canal, você está ajudando em missões. Eu quero convidar você a chamar outras pessoas para se inscrever no nosso canal, tornar-se membro do nosso canal. Você pode ter certeza que só virão as pessoas que confiam no trabalho que eu faço. Se não confiarem, vão falar uma porção de coisa. Também é saudável, é terapêutico, que às vezes a pessoa não tem com quem falar e ela quer descarregar tudo ali. Fica à vontade, esse canal aqui é para te tratar. A gente te ama muito. Mas vamos lá, o cristão e a cultura, a Bíblia e a cultura. Primeiro eu vou te contar uma história verídica que aconteceu numa tribo indígena que nós fomos. E aí, o que acontece? Chegando lá, o missionário que lá estava, ele vai pregando de forma bíblica o que Deus nos ensinou, com muito cuidado. Ele vai conversando com o chefe, vai conversando, com o pajé, ele vai conversando com a pessoa, com o cacique, ele vai conversando com as pessoas que hierarquicamente estão na direção daquela tribo, e aí é dado a ele a oportunidade dele pregar a palavra. E ele começou a pregar a palavra, e ele percebeu que durante um tempo que ele estava indo a esta aldeia, eu até tenho uma história interessante que esse casal missionário contou, que eu quero replicar para você. Esse casal missionário não é esse que eu vou falar ainda agora não, um casal missionário que contou para a gente. Eles contaram o seguinte, que chegou um momento que não tinha como dar comida ao povo. Aí chegou uma igreja lá, e essa igreja foi num ônibus, eles conseguiram a licença para entrar, e eles fizeram uma sopa para 400 pessoas. Só que quando eles entraram,
e começaram a dar a sopa, eles viram o sobrenatural de Deus, porque quando eles olharam a fila passava de 1.000 pessoas, mas a quantidade de sopa que eles fizeram era para 400 pessoas. O que aconteceu? A irmã vira para o pastor e fala: pastor, olha o tamanho da fila, olha a quantidade de pessoas. E o pastor disse assim: ué, Jesus não multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos? Vamos orar para que o sobrenatural de Deus aconteça. E oraram. Creia, se você na verdade quiser. Enquanto tinha gente na fila, tinha sopa na panela. Enquanto tinha gente na fila, tinha sopa na panela. Depois que todos comeram, e era incrível, porque ia pegando a concha, ia tendo, ia dando. Depois que todos comeram, dando um jeito de cambuca, dando um jeito nas coisas, e botando uma coisa, botando outra. Depois que todos comeram, ainda sobrou. Então os 5 pães e 2 peixes ainda continua valendo até o dia de hoje. Mas deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Daqui a pouco eu tomo meu cafezinho para poder falar com você. Deixa eu te explicar uma coisa. O que acontece com esse missionário? Ele chega lá, e chegando lá, ele se depara com a cultura da tribo e prega a palavra. Deus fez um homem para uma mulher, mas ele ficou reparando que uma mulher não estava indo. Aí ele chegou para o índio e perguntou: vinham 2 pessoas com você, 2 mulheres, não sei se era irmã, não sei se era conhecida, tal. Falou: não, eram as minhas mulheres. A cultura aqui permite que a gente tenha 2, mas como o senhor falou que era uma só, eu matei uma e agora estou só com a outra. A Bíblia e a cultura. Me fala sobre isso aí. O missionário errou, a Bíblia, ela não erra. O que o missionário tinha que fazer? Você está preparado para fazer missões indígenas? Você está pronto para isso? Fique à vontade. Dê o seu comentário aí. No outro podcast eu dou a resposta do que eu penso a esse respeito, porque eu tive uma experiência no país do continente africano, uma experiência forte. E aí o pastor me contou que lá na região onde ele fica, a poligamia é normal. Então o homem tem 5, 7, mais mulheres. Culturalmente isso lá é normal, nesse país do continente africano que eu fui. E aí o que sucede? O que sucede é que, olha a forma como esse pastor trabalha. Quem vem já desde cedo na igreja, ele ensina que um homem tem que ter uma mulher e uma mulher ter um homem. Mas existem pessoas que se convertem, ou um homem que se converte que tem 5, 6, 7 mulheres e com filhos. E ele não joga essas pessoas fora. Ele pega a Bíblia, vai pregando, orando e pedindo para que Deus venha transformar essas pessoas. Mas se Jesus voltar hoje, essas pessoas vão para o inferno? Qual seria a resposta que você teria para mim? Mas no próximo podcast você vai falar? Claro, no próximo eu vou falar. Neste agora é que eu estou lhe fazendo as perguntas. Eu não sei nem se você quer responder agora. Vou botar uma musiquinha aqui rapidinho da cantora Débora Tosi,
que isso alimenta a nossa alma. E aí, o que acontece? Você vai até poder responder agora ou depois. Existem algumas coisas que para nós está dentro de uma facilidade, dentro de um padrão, principalmente para nós ocidentais, né? Se eu sou crente, eu não vou fumar. Se eu sou crente, eu tenho que ter uma pessoa só para conviver com ela. Se eu sou crente, eu não posso estar numa Marquês de Sapucaí, eu não posso estar dentro de um baile. Existe uma coisa que para nós assim é um tanto quanto fácil. Quando a gente sai, que a gente mostra as Escrituras Sagradas e através das Escrituras Sagradas a gente vai mexendo em outra cultura ou outras culturas, nós vamos começando a pensar, né? Tem países que a gente chega, e eu já tive a oportunidade de Deus me conceder aí em diversos países, já fui em vários países, né? A gente tem um trabalho de homem de terra, isso já me levou em vários países. Eu hoje posso agradecer a Deus por ser uma pessoa viajada. Então, se você falar para mim assim, você conhece a cultura sul-americana? Sim, eu sou sul-americano. Você conhece a cultura europeia? Sim, eu conheço a cultura europeia. Você conhece a cultura africana? Sim, eu conheço a cultura africana. Eu conheço as culturas até dos estados que nós temos no Brasil, que é de dimensões continentais. Nós conhecemos a cultura de diversos lugares. Por quê? Porque Deus nos proporcionou isso. Mas a Bíblia, o que ela diz? Ela acompanha a cultura ou ela entra para poder mudar alguns costumes que são totalmente contra a palavra de Deus, e o próprio missionário que está ali, a própria pessoa que está ali, precisa receber de Deus um conhecimento, para que este conhecimento chegue até a outra pessoa. É coisa séria, quando a gente fala de patrocínio, quando a gente fala de ser membro de um grupo, é coisa séria. Isso não é mandar um missionário para o campo e deixar morrer de fome, não. Não é mandar um missionário ir para o campo e deixar as pessoas haver navio, não. Também não é chegar na igreja e querer que a igreja banque tudo, faça tudo, não tem como. A igreja tem as suas atividades, tem as suas coisas, não é fácil, não. Mas quando cada um vai fazendo um pouquinho, a gente não tem noção de onde esse pouquinho chega. Aonde esse pouquinho chega, a gente não tem noção do que isso é capaz de fazer. Eu tenho um pastor chamado Enoque, que eu vou falar o nome dele, que ele é meu amigo. Esse pastor é um homem de Deus. Esse pastor é um homem de Deus, separado, preparado, ele, a sua esposa, família, a quem eu quero mandar um abraço, uma pessoa de Deus mesmo. Eu, numa próxima oportunidade, no próximo podcast, eu vou te contar uma história dele, que é o sobrenatural de Deus. Mas eu quero te agradecer, quero te louvar, quero louvar a Deus, melhor dizendo, quero te agradecer, quero louvar a Deus por você estar acreditando nesse trabalho que está iniciando. Deus te abençoe. Forte abraço. Não se esqueça, hein? O meu púlpito é a estrada. Valeu.